Na aula de hoje nós vamos trabalhar o famoso bolso embutido. O bolso que é usado em blazer, em paletó, em calça social. E nós temos esse bolso, ele pode ter duas virinhas ou uma só. Mas a técnica de fazer é a mesma, então nós vamos fazer com duas viras, porque quem faz com duas, faz com uma. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer um bolso embutido é fazer a marcação desse bolso da forma que eu quero que esse bolso fique no verso, no avesso do tecido. Nesse caso aqui nós marcamos com caneta para ficar mais nítido para vocês. Mas por favor, não façam isso, principalmente se o tecido for um tecido delicado. É com uma pontinha do lápis, às vezes até, dependendo do tecido, com um alinhavo. É sempre uma coisa assim, bem mais delicada. Como eu quero ele almê em duas partes, né? As bordas de um lado e do outro. Eu vou centralizar isso aqui, vou fazer a marcação. Ó. Marcando bem o centro. Por que eu estou marcando? Porque eu quero que essa marcação fique do lado do direito. Do lado direito, tá? Agora eu vou fazer uma marcação aqui no canto e uma marcação no outro canto, tá? Quando você vira isso pelo direito, olha, tá marcado aqui e aqui. Então eu sei que aqui é o bolso, é onde vai ser o corte. E eu sei as duas posições. Aí eu coloco os meus tecidos. Nesse caso eu não tenho nenhuma preocupação, porque esse tecido ele não tem nem direito nem avesso, é a mesma coisa. Agora, se for um tecido que tem direito e avesso, essa parte que vai ficar voltada para cá tem que ser o avesso, porque depois ele vai virar, ó, para formar o direito. Então aqui é o direito do tecido. Aqui você vai colocar direito com direito. Eu vou centralizar aqui, ó, ficar sobrar de um lado, vai sobrar do outro. Vou no centro disso aqui, ó, pego as duas pontinhas, centralizo mais ou menos. Sei que aqui é o centro. Então aqui, ó, eu vou colocar esse tecido aqui, tá certo? Porque depois eu vou costurar pelo avesso, mas ele tem que ficar bem certinho. Vou alfinetar para ele não sair do lugar, ok? Um lado do outro. Esse tecido vai formar a borda de baixo e eu vou colocar um outro tecido para formar a borda de cima. E da mesma forma, ó. Aqui é o avesso do tecido e esse aqui seria o direito, que é para quando eu virar, ficar no direito. Bem juntinho, ok? Vou firmar com o alfinete desse lado e vou firmar do outro lado. E agora eu vou costurar, mas eu vou costurar pelo avesso. A partir do avesso. Eu vou costurar daqui até aqui e daqui até aqui. E quero um reforço na costura bem na ponta. Como vocês são iniciantes, eu posso começar e dar um retrocesso, mas vocês ainda não têm tanta prática de dar esse retrocesso. Então a gente começa um pouquinho, costura um pouquinho, volta, vem até esse pontinho aqui, porque fica bem mais fácil você fazer isso dessa forma. Ó, o último ponto ficou aqui certinho. Eu não posso passar nem um pontinho a mais. E a costura ficou reforçada 2 vezes. A mesma coisa eu faço aqui, ó. Venho até o cantinho
e volto. Ok? Viram como ficou a minha primeira costura? A costura foi certinha, ó, não passou nenhum ponto, e a costura certinha do outro lado, não passou nenhum ponto. O mesmo eu vou fazer na parte de lá. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou costurar um pedacinho, depois eu retorno, tá? Só até esse ponto aqui, ó. A agulha tem que ficar bem no cantinho, ela tem que entrar bem no canto. Bem no cantinho. Retorno. Cortando. Agora, aqui eu sei que tá bem no cantinho, bem certinho, bem certinho. Vou verificar se a costura ficou adequada do outro lado. Tá tudo certinho? Tá. Tudo certo. Aparo as pontas de linha. Tiro os alfinetes. E agora vamos dar um picozinho, só o iniciozinho, só para iniciar aqui, ó. Um cortezinho, um pequeno corte aqui. Tá? Olha, nós vamos cortar bem certinho, bem no centro, daqui até mais ou menos aqui, ó. Até aqui assim, mais ou menos. Depois eu vou cortar nesse sentido e cortar nesse sentido, fazendo uma pontinha, tá? Ó, agora corto aqui, com todo cuidado para não cortar o cantinho. E corto do outro lado. Com todo cuidado para não cortar, não me exceder. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou com a costura com corte até um determinado ponto. Depois faço um cantinho e o outro cantinho. Ok? Agora vou virar esse aqui. Ele vai pra dentro. E o outro lado também, ó. Posso pegar o ferro, fazer isso aqui no ferro, que fica às vezes até melhor. Então vamos colocar aqui pra dentro. E o outro lado também vamos colocar pra dentro. Já tá começando a ter uma aparência de bolsa embutida. Viramos os dois lados. Ok? Agora aqui nós vamos fazer uma coisa que é muito comum, ó. A gente vai colocar aqui no centro e centralizar o outro lado. Pelo direito é mais fácil você enxergar isso, ó. Porque se fosse uma borda só, o procedimento é o mesmo. Se fosse uma só, já faria isso aqui. Mas são duas, né? Então vou pegar metade.
bem igualzinho. É sempre bom você às vezes tirar um pouquinho aqui para te dar essa margem, só um pouquinho, não muito. Só para você dobrar isso com mais facilidade. Você faz isso tanto de um lado quanto do outro. Colocamos as duas partes do tecido para dentro, ó, tá aqui e aqui, eles estavam para cá, nós já reviramos, colocamos para dentro. E aqui nós vamos precisar da ajuda do ferro para marcar bem certinho, bem direitinho. A mesma largura que tem aqui deve ser a mesma largura que tenha lá. Então, olhamos, acho que tá na mesma largura, a gente puxa um pouquinho, se necessário for. Puxa do outro lado mais um pouquinho, vai acertando até você verificar que tá tudo igual. Vocês estão vendo que essas pontinhas estão ficando para fora, não tem importância, depois eu explico o que fazer com elas. Passamos o ferro. Mais uma vez a gente dá uma olhadinha, verifica se está tudo da mesma largura, se está tudo certinho. Agora observem um detalhe. Vocês vão pegar essa parte aqui, ó, e virar para dentro. Vou puxar isso aqui para dentro. Da mesma forma que vocês fizeram com o outro, vocês vão puxar isso aqui para dentro, ó. E vão passar uma costura aqui, ó, firmando de um lado. E a mesma coisa vocês vão fazer do outro lado, firmando do outro. Quando você não faz isso, você tenta costurar sem fazer sem prender essa costura. Às vezes, na grande maioria das vezes, como a prática não é muito grande, principalmente quando o aluno, a pessoa não tem muita prática, não fica certinho, não fica quadradinho, pode ficar torto. Então, empurra, você pode usar a ponta da agulha, empurra bem direitinho e você vai costurar de um lado e do outro. Ó, esse cantinho aqui tá querendo criar caso, a gente puxa ele um pouquinho, acerta, verifica o que está acontecendo, às vezes não tá cortadinho até o final. Vamos acertar ele agora, já foi pro lugar, né? Então vamos costurar, a gente vai costurar tanto aqui quanto aqui. E aí depois a gente vai fazer esse acabamento aqui e esse acabamento aqui. E aí a gente volta e fecha o bolso. Vamos à máquina? Como combinamos, vamos passar a costura deste lado e depois o mesmo procedimento do outro lado. Então vamos lá. Você pode dar um pequeno retrocesso para firmar, um pequeno retrocesso aqui também para firmar. Ó. Observem a costura, só daqui até aqui. Se passar um pouquinho não tem importância, se passar um pouquinho do outro lado também não tem importância. Contanto que não seja em excesso. Olha, esse lado aqui tá firme, viram? Agora vamos fazer a mesma coisa desse lado. Ó, e aqui a gente ainda tem uma oportunidade de dar um último acertozinho nessa parte aqui. O mesmo procedimento, nessa linha aqui, ó, vamos costurar acertando bem direitinho de um lado e do outro. Lá, ó, um pequeno retrocesso, continuando.
um pequeno retrocesso do outro lado. Ó, tá firme e vocês viram que bem quadradinho, viram? Agora, ó, uma costura aqui e uma costura do outro lado. Por que que a gente vai bater essa costura? Para que essa parte do bolso aqui, ó, não solte. Ela tem que ficar firme, ele tem que ficar sempre igualzinho. Então, bem no cantinho. Se você quiser, você pode passar em volta de todo o bolso. E do lado de fora, não é em cima, na parte de fora aqui, ó. Aí agora aqui por dentro da costura, fora, na parte de fora, por dentro. E terminamos lá onde iniciamos. Podemos dar uns 2 pontinhos a mais para viram como ficou? Acerta bem na pontinha. Observem que a costura, ó, ela fica por dentro, do lado de fora, ó, tá vendo? E agora o bolso tá firme. Vamos só retornar aqui. Essa parte fica pra cima. Se você quiser deixar rente, pode. Se quiser deixar um pouco mais também, pode. E agora é só fechar o bolso, tá? Fecha aqui, ó. Deixamos uma bordinha passando, né? Então fechamos aqui. O tamanho aqui é o tamanho desejado por vocês, o tamanho do bolso vai ficar aqui. Se quiserem fazer essa pequena curva aqui, também pode. Se estivermos trabalhando, por exemplo, com um blazer, alguma coisa que tenha forro, não é necessário que seja feito o acabamento aqui por dentro, porque o forro vai cobrir todo esse espaço, né? Mas digamos que seja uma camisa e você não queira que fique essa coisa feia aparecendo, aí você vai proceder a fazer um acabamento, que pode ser com viés, pode ser trabalhando na overlock. Como hoje é o dia que a gente está trabalhando com viés, vamos fazer o acabamento nesse caso aqui com viés. A gente corta, para facilitar o nosso trabalho.
Observem que o bolso tá pronto, né? Se você quiser depois dar uma costurinha aqui para ficar firme aqui, mas não tem necessidade. Vamos fazer o acabamento com viés. Vamos tomar a costura de baixo como base, né? Terminando de colocar o viés aqui, ó. Vamos lá. Mesmo procedimento que a gente fez no exercício anterior, com os dedos a gente forma a curva aqui, ó, sustenta com os dedos a costura. As pontinhas de linha, vamos refilar aqui, cortar mais ou menos rente, não podemos cortar em excesso, porque senão fica frágil, estraga, não tem condição. Vamos lá, cortando. Cuidado para não exagerar no corte, não cortar muito próximo. É só para facilitar o retorno, a dobrar o viés. Fazer o acabamento. Não precisa ser só o suficiente para dobrar aqui. Dobrando, vamos dobrar e fazer o acabamento. Última costura. Você controla isso com os dedos, você vai dobrando, passando costura, nas curvas um pouquinho mais. Preocupação de cobrir a costura para não ficar feio, né? Se necessário, tire o excesso de linha.
está terminado o nosso bolso. Essa parte fica no avesso da peça e o direito da peça, esse aqui.